Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Tudo bem com vocês, amada igreja? Mais um dia aí trazendo a palavra de Deus para nos alimentarmos, né? Para que Deus venha nos edificar na sua palavra genuína, aonde a gente vai aprender um pouquinho hoje no livro de Esther. Gostaria que os irmãos abrissem capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Então eu queria estar trazendo essa palavra de edificação para nós, que somos mulheres, mas também isso também traz a você também, homem, né? Para que nós possamos aprender a tomar decisões não tão fáceis nas nossas vidas, né? Vou ler o texto e logo em seguida nós vamos orarmos, tá bom? A palavra de Deus diz assim: Este mandou que respondesse a Esther: Não imagines que por estares no palácio do rei será a única a escapar entre os judeus? Pois te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi por esse momento que foste conduzida à realeza? A Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vá e reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu, as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra que vai nos edificar, que vai abrir a nossa mente para algo, Senhor, que vem do Senhor. Por isso, Deus, usa a minha vida como um instrumento e canal de bênção na vida dos seus filhos. Faz de mim, Senhor, um instrumento que venha a falar aquilo que está no coração do Senhor, Deus. Que o Senhor me envie, Senhor, a lares, Senhor, que possa ser restaurado. Vidas que precisam ser alcançadas, Senhor, através do teu evangelho. Que através desse livro de Esther, nós venhamos, Senhor, ser abençoado e edificado, Senhor, pela tua palavra. Por isso, Deus, ajuda-me, Senhor, com temor e tremor, com propriedade a falar da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Antes, né, da gente ministrar, vamos entender qual foi a razão do Mardoqueu procurar a Esther, né? Está no mesmo capítulo 4, do 1 ao 12, né? Acompanha comigo a leitura. Quando as criadas de Esther e os oficiais contaram tudo a ela, e a rainha se angustiou muito e mandou roupas para que Mardoqueu as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. Então Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante
da porta do palácio real. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha passado com ele e a soma extra da prata que Hamã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Susã, que falava o extermínio dos judeus, para que ele mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo, que lhe ordenasse que fosse falar com o rei, e lhe pedisse misericórdia, intercedesse diante dele a favor do seu povo. Então Hatá veio e relatou a Ester as palavras de Mardoqueu. Ester mandou a Hatá dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os que serviram o rei e o povo da província de rei bem sabe que só uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado à morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei, quando relatar as palavras de Ester a Mardoqueu. Então aqui conta a história, quando Mardoqueu descobriu, né, que o braço direito lá do rei queria eliminar os judeus, né? Queria matar. E, né? O Mardoqueu ficou desesperado, né? Porque, né? Ele, né? Esse braço direito, né? Do rei, ele estava armando uma cilada, né? Pra dar fim do povo de Ester, né? Ele queria eliminar o povo de Ester. Só que, né? Mardoqueu, ele ficou tão revoltado, assim, né? Ficou tão que ele não queria nem receber as roupas, né? Que foi enviado para ele vestir, né? Tirar aquelas roupas. Mas nem isso ele queria vestir por conta, né? Que ele estava preocupado com o povo dele, porque, né? Aquele homem que era braço direito do rei, né? Queria armar uma emboscada, né? Uma emboscada para eles, né? E aí, por conta disso, né, a Ester pediu para que uma das concubinas dela pudesse ir até o tio, né, Mardoqueu, e saber o que estava acontecendo, o porquê a reação dele daquele jeito. E ele estava realmente preocupado com o povo, né? Com o povo deles. Então, a minha pergunta é para você: quando é preciso tomar uma decisão? E quando é preciso tomar uma decisão? Como é difícil tomar uma decisão, principalmente quando não temos parâmetro para fazê-lo. Algumas pessoas chegam a pensar que Deus tomará por ela todas as decisões. Na história de Ester, vemos que Deus não livrou da responsabilidade de sua própria decisão. Ester entendeu isso de uma tal maneira que não ousou exigir que Deus a livrasse da sua responsabilidade. Ela afirmou: irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Se Ester falhar, o povo judeu poderia ter sido exterminado, mas corajosamente ela tomou a decisão certa. Significa que muitas vezes nós teremos que tomar decisões, né? Mas as nossas decisões, às vezes, né,
muitas das vezes, nós como cristãos, nós devemos ter a direção de Deus, né? Através das nossas orações, da nossa busca interior com o Senhor, Ele vai nos direcionar a fazer a coisa certa. Mas só que nesse caso aqui, a Esther, ela tinha que tomar uma decisão, mesmo ela sabendo que ela podia ter risco de morte, pelo fato que só poderia entrar na presença do rei quando ele quisesse, quando ele chamasse, e ela corria um risco muito grande, porque ela ficou no desespero em saber que o povo dela estava sendo ameaçado de morte. Então, se ela não tivesse tomado a decisão de ter a coragem de ir lá e resolver a situação com o rei, ela sabia que ela poderia só viver somente ela, né? E o povo dela sumir, né? Porque ela era uma judia, né? Ela era uma judia. E ela sabia que aquele homem, né, estava com um plano meabólico, né, que fala, né, querendo exterminar o povo da Judéia, né, os judeus. Mas a tal tamanha da coragem que ela teve de enfrentar o rei, né, ela tomou um bom banho, ela se produziu e ela foi até o rei pedindo permissão dela conversar com ele. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que tomar decisões não precipitada, mas tomar uma decisão aonde que talvez nós teremos que resolver, nós se colocar à frente de um problema e tentar resolver com diálogo, né? Não adianta a gente tentar resolver as coisas na estupidez, né? Na ignorância, na arrogância, né? Dependendo da situação, do problema que eu e você passar, nós temos que ter jogo de cintura, saber usar as palavras corretas, tentar resolver no momento certo, de cabeça, não com a cabeça quente, mas com a cabeça, né, já esfriada. Você tentar contornar a situação. E muitas vezes, assim, quando surgem problemas, situações, para nós resolvermos, como que a gente vai sair de uma situação dessa? A Esther, ela teve sabedoria no falar, no agir, no pensar, né? No tratar, no ver. E isso nos dias atuais, irmão, não muda nada, porque nós também temos que ter a mesma forma que a Esther teve. Ela pensou em salvar o povo dela. E muitas vezes a gente vai ter situações que a gente vai ter que resolver. A gente vai ter que ter um posicionamento para resolver uma questão. A não ser que Deus fala para você que não é o momento certo. Mas às vezes a gente vai ter que estar numa situação que a gente vai ter que ter coragem de ir lá e resolver, mas de uma forma gentil, de uma forma com sutileza, que fala, né? De uma forma amigável e não na arrogância, na ignorância, na estupidez, né? Nos gritos, não. Tem momento certo pra gente falar. Tem momento certo pra gente agir, né? Tem momento pra você falar. Tem momento pra você ficar quieta, né?
E a gente tem que ter esse discernimento na nossa vida. A Esther, ela teve discernimento que antes dela ir lá e ter a tamanha coragem de ir lá falar com o rei, ela se preparou. Ela pediu para que o povo dela jejuasse 3 dias, 3 noites, que não comesse, não bebesse, mas que estivesse em jejum e orando, para que Deus pudesse livrar ela, né, de morte, mas também ela tentar resolver a situação, né? Mas mesmo que ela sofresse o risco de morrer, ela morreria pelo povo dela. Então, trazendo nos dias atuais, tem momentos que nós vamos precisar ter coragem de resolver algum problema de uma extrema necessidade, mas a gente vai ter que saber como agir. E muitas vezes, irmãos, irmãs, tem situações que as pessoas reagem de cabeça quente e vai na arrogância, na ignorância, vai na estupidez, vai nos gritos, porque acha que ela está certa, né? E não é assim, né? Gentileza gera gentileza, né? Eu acho que tem formas para você falar, tem formas para você agir, né? E ela não esperou que Deus fosse livrar ela dessa situação. Então, tamanha coragem ela teve de ir lá e enfrentar o medo, o desespero, né? Porque ela sabia que o povo dela estava sendo arriscado de ser exterminado, né, daquele lugar, né? Ela estava com medo do povo dela morrer, né, injustamente, mas ela teve a coragem de ir lá encarar o problema. E muitas vezes, irmãos, irmãs, nós vamos ter que encarar o problema de frente, né? Mesmo que venha dar medo em nós, mesmo que nós vivemos algum momento ter medo, ter receio, né, ter o pé atrás, mas a gente vai ter que encarar e resolver no diálogo, conversando, esclarecendo, né, os fatos. E a Esther, ela foi lá com aquele jeito dela. Eu creio que era uma mulher já assim preparada, né, no falar, no pensar, no agir, no ver, no tratar, com uma super gentileza, com uma voz assim mansa, né, com seu domínio próprio, e tentando resolver aquela situação. E ela sabia que ela tinha condições de salvar o povo dela, como de fato aconteceu. Então, às vezes, irmãos, é difícil tomar uma decisão, principalmente quando não temos parâmetro para fazê-lo. Ou seja, quando a gente não sabe o que fazer, né, de certa forma. A gente não sabe como resolver aquela situação, né, que tá pendente, né, e a gente fica preocupado, às vezes dá insônia, não dorme, às vezes até não come, né, a pessoa ela fica com aquilo na cabeça 24 horas, né, rodeando ela, e ela pensando e não tendo saídas, como resolver aquela situação, né? E algumas pessoas chegam a pensar que Deus
que Deus tomará por ela todas as decisões. Mas na história de Esther a gente vemos que Deus não livrou ela da responsabilidade da sua própria decisão. Então muitas vezes Deus não vai nos livrar da responsabilidade. Nós temos também que fazer a nossa parte. Nós temos também que tomar decisões, mas, né, a maioria das vezes a gente tomar decisões debaixo da direção de Deus. Só que aqui no caso da Esther, ela não teve condições de esperar Deus resolver para ela. Ela teve que tomar coragem, e mesmo ela achando que talvez não conseguiria convencer o rei, mas ela tentaria de alguma forma. Ela estava ali na saia justa, né? Talvez ela poderia morrer, né? Porque ela estava passando por cima da autoridade do rei, né? Porque ela só podia entrar na presença do rei quando ele chamava, né? E ela, de alguma maneira, ela entrou no palácio ali, né? Ali onde o rei ficava, e pediu autorização para o rei para falar com ele, um assunto delicado. Então, muitas vezes a gente vai ter que tratar também assuntos delicados. Mas o que Deus quer nos ensinar aqui, que a gente não pode fugir também da nossa responsabilidade. Se surgir um problema, a gente vai ter que resolver. Ou cedo ou mais tarde, a gente vai ter que encarar o problema de frente e resolver. O que eu aprendo aqui, irmãos, é a gente ter domínio próprio. É a gente ter responsabilidade de resolver de uma forma sutil, de uma forma com gentileza, uma forma assim de dialogar, sem você estar com a cabeça quente. Porque dependendo da situação que acontece, né? Às vezes a pessoa ela fica nervosa, ela se altera, porque dependendo da situação, muitas vezes nós saímos do controle de nós mesmos, né? A situação vem, a divergência vem e a gente acaba saindo de nós mesmos, de si. Por quê? Porque é algo assim que mexe com o nosso interior, mexe com o nosso eu, né? Mexe com o nosso comportamento, o nosso psicológico. E dependendo da situação, se é alguma coisa assim, mais assim, que tem mais alívio, ainda dá pra gente segurar. Mas quando é uma coisa de extrema necessidade, uma coisa assim que já saiu fora do extremo, saiu fora do normal, aí é a hora que nós devemos ter sabedoria, né? Porque a Esther, ela se preparou, pensa bem, ela se preparou para entrar na presença do rei, né? E nós devemos nos preparar. De que forma? Orando, buscando a presença de Deus, buscando a direção. Senhor, o que eu devo fazer? Né? Me ajuda. Como que eu devo de portar? E também, dependendo da situação, se for algo de extremo, às vezes a gente tem até que jejuar, né? Porque a gente quer uma direção de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai livrar a gente também de toda a situação. Uma hora a gente vai ter que, nós mesmos vai ter que enfrentar
o medo e a gente vai ter que encarar e vai ter que resolver a situação. Então aqui a Esther, ela teve sabedoria, né? Ela assim, ela pensou todas as maneiras, né? O que seria a favor, o que não seria a favor a ela, né? O que poderia ser favorável ou não favorável. Então, ela teve aqui discernimento espiritual. Em primeiro lugar, ela teve discernimento espiritual. Ela teve sabedoria, né? E ela teve domínio próprio. Ela foi gentil. Ela foi sutil, né? Ela tentou resolver de uma forma amigável. Ela teve um diálogo com o rei. Ela pediu a permissão para entrar na presença dele. Ela sabia que poderia até morrer. Mas como ele amava Esther, eu creio assim que ele deu uma colher de chá para Esther. Mas é claro que Deus estava no controle de toda a situação. E muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente vai passar por situações que Deus está no controle. Só que humanamente falando e humanamente vendo, os nossos olhos não vê nada, né? E às vezes a situação tá mais difícil e a gente não consegue enxergar a situação. Então é por isso que a gente tem que ter discernimento espiritual, né? A gente tem que ter sabedoria no falar, no agir, no pensar, no ver, no tratar. E não é na arrogância, na ignorância que você vai resolver o problema, né? É na gentileza, irmão. É na educação. Às vezes corre problemas assim, que a pessoa ela se altera, ela sai de si e ela quer resolver na ignorância. E em vez de conseguir resolver, ela só piora. Então a gente tem que ter sabedoria no falar, irmãos. Sabe, eu creio assim que o diálogo resolve tudo. Talvez imediato não resolva nada, mas eu acho que ameniza o problema. Então, dependendo da situação que o problema está, o nível, o grau do problema, eu creio assim que através do diálogo tudo se resolve. É lógico, dependendo da situação, tem situações, irmãos, que a gente tem que saber conversar, né? Tem situações que a gente tem que falar, né? Eu creio assim que tem momentos pra gente falar, tem momentos pra gente silenciar, né? E Esther, ela teve sabedoria, porque a princípio ela não foi assim afobada a resolver a situação. Primeiro, ela procurou saber o que tinha acontecido. Segundo, né, ela se preparou, ela pediu para que o povo dela também jejuasse, não comesse, não bebesse, mas orasse pela vida dela, né, para que Deus pudesse dar sabedoria para ela falar com o rei, mesmo ela correndo risco de vida, né, de morte, né? E quarto, que ela teve a gentileza no falar, conversar de uma forma amigável, que aquilo pudesse
amenizar o problema, ajudar ela a salvar o povo dela. Então vai ter situações que a gente vai ter que ter sabedoria no falar, né? Deixar a arrogância de lado, gente. Deixar a malcriação, né? Deixar a estupidez, né? Porque é difícil quando você bate de frente com uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante, uma pessoa às vezes altiva, né? Pessoas assim que se acham melhores que as outras, né? É arrogante, é malcriada, é estúpida, né? É altiva e acha que ainda tá certa, né? E você que tá do outro lado, você tá analisando a pessoa. Você tá analisando a forma que ela fala, né? O que acontece com ela. E tem momentos que a gente vai ter que bater de frente com a pessoa, mas que você também vai ter que dar um chacoalhão para ver se a ficha dela cai, né? Às vezes acontece desconforto. Às vezes nós temos problema com pessoas a nível de desconforto. E muitas vezes a gente vai ter que resolver o problema. Você não vai poder deixar a pessoa te fazer de tapete. Se você não cortar o mal pela raiz, a pessoa vai sempre pisar em cima de você, vai fazer você de um boneco, de um fantoche. É aí que a gente tem que tomar cuidado e tentar resolver da melhor forma possível, dialogando. A pessoa, ela se demonstrou arrogante, estúpida, ignorante. Ela se demonstrou ser uma pessoa altiva, né? Ativa não, altiva. Perdão da palavra. E vem pra cima de você, né? Te desrespeita, fala com você na arrogância, achando que você é o quê? Fantoche? Jamais. Então vai ter momentos que você vai ter que tomar essa decisão por si. Vai ter que resolver aquela situação. Como assim? Né? Como assim? Como é que você vai falar assim, desse jeito? Né? Eu acho que tem que dar um chacoalhão na pessoa para ver se ela se toca. E geralmente isso acontece, irmãos, dentro das fábricas. Isso acontece dentro da fábrica. Vou falar por mim. Eu, mês passado, eu tive um desconforto com uma pessoa dentro da fábrica. Tava trabalhando, fazendo o meu trabalho, e a pessoa vinha e começava a gritar. E a pessoa não estava conseguindo fazer o dela, e ela falava que eu que não estava conseguindo fazer o meu, e eu tinha que fazer o meu e o dela. E ela mandou, ela não pediu, ela mandou eu fazer dois produtos, sendo que todo mundo ao meu redor estava fazendo um só. E a bonita só queria fazer a quença da peça, do produto. Eu fiquei indignada. Porque como assim? Todo mundo tá fazendo um, e por que eu tô fazendo dois? Né? Eu falei, eu não tô ganhando dois,
Ué, a pessoa tá achando que eu sou burra? Eu não sou burra, né? Eu falei. Eu fiquei indignada, por quê? Porque a pessoa só queria fazer a Kenzie e não queria fazer o dela. E ela tinha que fazer o dela. Ela tinha que fazer o dela e ela tinha que olhar também o restante para ver se estava ok. Mas era só olhar, né? Se tivesse ruim, ela tinha que tirar, colocar dentro de uma caixa. E eu fiquei indignada com isso. Eu me indignei. Me indignei mesmo. Por quê? Porque ela estava errada. E aí ela veio nos gritos. Ela veio nos gritos. Eu pedi pra ela parar. Falei pra ela fazer o dela. E ela continuou. E tinha hora que ela não aguentava fazer o dela. E ela vinha e falava que eu tinha deixado o produto aberto. E eu não tinha nada. Eu não tava deixando. Aí chegou um ponto que ela veio gritar. Eu tive que tomar a frente. Eu tive que me posicionar. Então, ela veio com ignorância, ela veio com arrogância, ela achando que ela era a líder, né? E tem isso muito dentro de fábrica, a pessoa acha que é líder, que pode falar o que quer. E não é assim, não. Todo mundo é peão, do mesmo saco, sabe? É a mesma coisa. Todo no mesmo saco de batata. Todo mundo é peão. Não é líder, não é nada. Como é que pode gritar com a pessoa? Ficar mandando, achando que a pessoa é seu fantoche. Não pode isso, jamais. Eu me indignei. Aí eu tive que tomar uma posição ali, naquele exato momento. Tá vendo? É difícil a gente tomar posição. Mas eu tive que tomar uma posição pra calar essa menina. E aí, aconteceu o que eu consegui. Só que eu não deixei por isso, não. Não deixei por isso, não. No dia seguinte, né, eu no meu vestiário, vesti na roupa, chegou a colega dela, aí ela começou a falar do problema, da situação que tinha acontecido, e eu simplesmente coloquei o meu ponto de vista. Coloquei o meu ponto de vista, e eu acho que essa moça, ela pensou melhor, e foi lá e contou para a líder o que tinha acontecido, né? E aí a líder tomou as devidas precaução e resolveu o problema. Aí o que conclusão? Essa pessoa, ela tomou uma grande bronca, porque ela não tem autonomia de querer mandar na linha. Ela não tem essa autoridade, essa autonomia de ficar mandando nas pessoas, fazendo os outros de boneco dela. Não. Então, se eu não cortasse o mal pela raiz, estaria até hoje acontecendo isso. E muitas vezes, irmão, a gente vai ter que tomar decisões. A gente tá na linha, a gente tem que tomar decisões para poder consertar a situação. Eu não precisei ir na arrogância. Eu não precisei. A gente resolve as coisas no diálogo. A gente resolve na gentileza. Tem um ditado popular que diz assim: gentileza gera gentileza. A arrogância gera arrogância. Qual dos dois você vai querer escolher? Eu escolho a gentileza. Então, a gente tem que ter domínio próprio. A gente tem que ter sabedoria
no falar, no agir, no pensar, no tratar. Então, aqui, voltando aqui, a Esther, ela teve sabedoria em tudo. Ela teve sabedoria em resolver a situação, porque ela queria salvar o povo dela. Ela não queria que o povo dela morresse. Entende? Então, tem situações, é difícil, irmão. É difícil quando chega esse tipo de problema pra gente resolver. Né? Deus não me livrou da minha responsabilidade. Eu tive que ter uma posição e resolver aquela situação. Para a glória de Deus, Deus usou aquela moça para resolver o problema para mim. Eu não precisei levantar um dedo para ir lá resolver. Ela resolveu. Por quê? Porque eu expus o meu ponto de vista da situação. Então, eu creio que a moça, ela pensou no que eu tinha falado e resolveu. E foi lá, resolveu por mim, porque ela foi lá, comunicou a líder e a líder tomou todas as providências cabíveis. Então, tem situações que a gente vai ter que tomar uma decisão, uma posição, porque a gente vai ter que resolver a situação. Se eu deixasse a situação aprofundar, né, ficar, a pessoa estaria fazendo com outras pessoas. Então, quando a gente corta o mal pela raiz, irmãos, é porque é preciso. Tem situações e situações que a gente tem que resolver. Entendeu? E eu louvo a Deus porque Ele estava no controle. Eu sei que eu não estava sozinha. Deus estava comigo. Jesus estava comigo. Assim como Jesus estava com seus discípulos quando Ele foi para outra passagem do rio, em Cafarnaum. Ele, quando houve a grande tempestade, Ele estava com seus discípulos. Ele foi com seus discípulos para outra margem do rio. E mesmo que o barco estava ali, aquela tempestade, aquele vendaval, aquela tempestade enorme, aquela água entrando dentro do barco, o barco não estava afundando, porque Jesus estava com eles. A segurança deles era Jesus. Então, da mesma forma, Jesus estava comigo. Então, Jesus estava no controle de todas as coisas. Então, tem situações que a gente vai ter que saber resolver, mas de uma forma sutil, de uma forma de gentileza, num diálogo, né, de uma forma mais amável, né? Por quê? Porque não é na arrogância, na ignorância que você vai resolver a situação. Então, a gente tem que ter essa linha de pensamento, né? A gente tem que ter discernimento de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, né? A gente não pode deixar as pessoas pisarem na gente, fazer a gente de fantoche. Não podemos, jamais. E muitas vezes, irmão, a gente vai ter desconforto. A gente vai se deparar algumas vezes discordância, a gente vai discordar de alguém, né? E vice-versa, ou eles vão discordar da gente, né? Mas quando você é amável, quando você é gentil, quando você tem jogo de cintura, você consegue contornar a situação. Você consegue resolver a situação de uma melhor maneira possível. Então, a gente tem que saber resolver a situação. A gente não pode deixar as pessoas fazerem o que quiser de você.
né? Tem situações que a gente vai ter que resolver, né? Vai ter que resolver, seja qualquer área da nossa vida, a gente vai ter que resolver a situação, a gente vai ter que encarar o problema de frente. Amém? E eu vou deixar 4 aplicações e reflexão para nossa vida, para a gente estar refletindo, né, no Ixi, eu tô mal de português, gente. Falando japonês, tô perdendo o português. Posicionamento, né? Posição, né? Quatro reflexão pra gente ter um posicionamento melhor quando a gente for resolver as situações. Primeira, colocar sobre Deus nossa responsabilidade é sinal de fé ou de covardia? Colocar sobre Deus a nossa responsabilidade é sinal de fé ou covardia? Bom, tem 2 maneiras, né? Eu creio assim, que dependendo da situação, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé em Deus. Porque tem momentos que a gente tem que esperar em Deus, né? Porque tem momentos que Deus resolve situações por nós. Mas e de covardia? Só que a gente também não pode ser covarde, irmãos. Se é uma coisa que dá pra você resolver, você não tem que se covardar. Você tem que ir lá e resolver. Agora, tem situações que vai depender da sua fé e da minha. Esperar em Deus. Nem tudo a gente vai resolver. Mas tem situações assim que é de extrema necessidade. A gente vai ter que resolver, encarar o problema de frente, né? E não se covardar. Mas tem situações que a gente não vai poder resolver com as nossas próprias forças. E sim, a gente vai ter que estar na espera em Deus. Entende? Segundo, você já viu alguém dizer que vai orar na hora em que é preciso tomar uma decisão? Será que essa oração é legítima? Você já viu alguém dizer que vai orar na hora em que é preciso tomar uma decisão? Será que essa oração é legítima? Bom, se a pessoa... Eu aprendo aqui. Quando nós oramos, nós buscamos a Deus com profundidade, né? Quando nós buscamos ao Senhor com profundidade e nós colocamos nas mãos do Senhor, se for da vontade dele, ele vai responder. Eu não duvido do poder de Deus, eu não duvido da oração da pessoa. Se a pessoa tá orando com sinceridade, se ela tá ali buscando ao Senhor, colocando na direção dele, nas mãos dele, mesmo que ele diga não, porque vai ter momento que Deus vai dizer não pra você, porque não é o tempo certo. Porque lá na frente ele vai mostrar pra você que não é o tempo certo. Então tem vezes que Deus diz não pra nós, porque não é o tempo certo. Só que a nossa vontade é que tudo seja assim, ó, no estralar de dedo. E muitas vezes vai ter situações, problemas que a gente vai ter que esperar. Então eu não duvido que uma pessoa, quando diz que vai orar, vai colocar na mão de Deus, não é legítima a oração. Eu creio que é. Se ela
se ela aceitou Jesus Cristo como seu único e salvador da sua vida, se ela ama Jesus, se ela tem amor, né? Se ela tem amor por Ele, eu não duvido da oração dela. Se ela vai orar porque ela crê que Jesus Cristo é o seu único salvador e vai ajudar ela, eu não duvido. Eu não duvido do poder de Deus, porque Deus pode usar aquela oração em favor a nós. Então, quando nós estamos ligados a Jesus Cristo, tudo que nós tivermos ligado a Jesus Cristo estará ligado à terra. Deus estará ligado à terra. Tudo que nós estaremos ligados ao céu, o céu estará ligado à terra. Então, eu não duvido da oração. Se ela estiver pedindo com sinceridade, se ela realmente ela está movida a pedir a Deus ajuda, por que duvidar? Né? Isso é para mim, para você refletir. Terceira, por que tantas pessoas lançam sobre Deus ou sobre o diabo a responsabilidade de suas ações? Há duas maneiras. A primeira, muitas vezes nós lançamos sobre Deus pelo fato que nós cremos que Ele podemos nos ajudar, né? Eu aprendo assim, irmãos. Eu lanço os meus problemas na mão do Senhor. Eu coloco na mão dele. Se for pra ser agora, amém. Se não for, amém também. Porque você sendo filho de Deus e você pedindo direção a Ele, por que não você lançar? Para quem você vai correr? Para homens? Homens são falhos, né? Você tem que correr para Deus, não é para homens. Homens não têm palavra. Homens são falhos. A Bíblia fala que homens é falho. Para quem que você vai pedir ajuda? É para Deus. Entende? É para Deus que você vai pedir. Não é para homem. Desculpa, eu vou ter que suar o nariz. Né? Não é para homem. Você vai correr para quem? Para Deus. E no segundo aqui, porque tantas pessoas lançam sobre Deus e sobre o diabo a responsabilidade das suas ações? Por quê? Muitas vezes as pessoas culpam que é o diabo, falam que o diabo fez isso, que o diabo é aquilo, que é aquilo outro. E não, irmãos. Muitas vezes nós damos desculpa porque nós não aceitamos repreensão. Muitas vezes a gente não aceita. Então a gente, de alguma forma, procura culpar alguém. Agora, lançar as minhas preocupações, as minhas lutas, as minhas angústias nas mãos do Senhor, eu lanço. Por quê? Porque eu creio e acredito que Ele me ajuda. E Ele me ajudará em todas as minhas decisões. Agora, procurar dizer que tudo é o diabo, porque existe isso, existe, né? Crentes que falam, porque é o diabo, E as pessoas do mundo tenta procurar que a culpa é daquela pessoa. Sempre é a culpa daquela pessoa, né? Então, são coisas assim pra gente refletir. E a gente tomar cuidado. Ter a responsabilidade de quando acontecer algo, se você errou
ir lá, ter a capacidade de ser humilde e pedir desculpa, pedir perdão para a pessoa e vice-versa, né? Mas a gente sabe que no mundo atual, as pessoas, quando ela desrespeita a outra, aquela pessoa que desrespeitou você, muitas vezes ela é orgulhosa. E muitas vezes ela nem sequer pede perdão para você. Ela passa por cima do orgulho dela, mas ela não cede. E muitas vezes, nós que somos cristãos, Deus incomoda o nosso coração de uma tal forma que a gente chega na pessoa, a gente que cede, a gente fala, nossa, me perdoa se eu agir de tal forma com você, me perdoa. Mas tem momentos, irmão, também que a gente perdoa a pessoa, mas também a gente não quer aproximação, mas não. Por quê? Porque é algo tóxico. E a gente não quer isso pra nós. A gente vai conviver com uma pessoa tóxica? Uma pessoa que tem uma mentalidade totalmente diferente da sua? Né? Então, é preferível você ficar sem conviver com aquela pessoa do que você viver com uma pessoa tóxica e vai viver o tempo todo uma situação dessa. Não pode, né? Então eu aprendo aqui que eu lanço as minhas preocupações, as minhas angústias, as minhas lutas, a diversidade na mão de Deus, né? E eu creio que ele responde no tempo dele, não é no meu tempo, né? Mas eu tenho a capacidade de, quando eu erro, eu peço perdão para a pessoa, eu me desculpo com a pessoa e tento não fazer de novo, tento me consertar, amém? Quinta, você já parou para pensar nas consequências de uma atitude certa ou errada? Eu já, irmãos. É como eu falei, quando eu erro, eu tenho a capacidade, a humildade de pedir perdão, de me desculpar com a pessoa. Mas também, quando eu tô certa também, irmãos, né? Eu procuro, assim, olhar pra pessoa. Mesmo que ela não venha vir falar comigo, ela não vem pedir perdão. Mas tudo bem, eu relevo, deixo pra lá, esqueço, né? Mas a gente fica esperta, né? Por quê? Porque eu acho que educação vem do berço e cabe em todo lugar, né? Hoje em dia, o amor das pessoas se esfriou uma pelas outras. A educação hoje tá zero. As pessoas estão se desrespeitando uma com a outra. E não é assim, não. As pessoas têm que aprender a respeitar. Saber respeitar o próximo. Ser mais amável, ser mais gentil. Saber falar, né? E isso muitas vezes, né, a gente acaba se decepcionando, né? Porque a pessoa ser arrogante, eu sei que às vezes, né, a pessoa deve estar passando por situações também que não é fácil, e é uma forma de defesa, mas isso não quer dizer que as pessoas são carga de burro, né? Não, burro de carga, né, que fala. Pra ser tapete, né? Pra ser pisoteado, né? A gente não pode permitir isso. Então a gente tem que ter uma posição, né? E
Muitas vezes a gente tem que colocar na mão do Senhor, né? Tomar uma direção certa para você poder resolver a situação. Você se preparar, né? E a última, como os princípios bíblicos podem diminuir a nossa atenção na hora de tomar decisões. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, acalma o nosso coração. Traz um alívio imediato. Por quê, irmãos? Você vai ler uma palavra que ela vem edificar o seu coração. Ela vem te edificar. Ela vem limpar aquilo que está dentro de você. Então a palavra, quando ela entra, ela transforma você, né? Ela te dá aquele alívio. É como que fosse assim um bálsamo entrando dentro de você e tirando tudo aquilo que tá de ruim dentro de você. Então a palavra, ela transforma, ela se faz tudo novo, né? Jesus, naquela cruz do Calvário, pagou o pecado por nós, né? Ele morreu por mim e por você. Por amor a nós ele morreu. Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Se Deus não enviasse o seu único filho unigênito, por morrer, por amor a nós, para que nós não perecesse na vida eterna, nós já tinha sido nós já tinha sido assim, já como é que fala? Nós nem existiria mais, né? Mas Deus teve misericórdia de nós e pagou aquele alto preço por nós. Então, o que eu aprendo aqui é que a palavra de Deus, quando ela entra, ela transforma. Ela transforma o nosso caráter semelhante a de Cristo. Vai gerar mudança dentro de nós, vai gerar mudanças de comportamento, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de ver, de tratar. Entende? A palavra de Deus, ela vem e transforma a sua vida, o seu coração. Ela muda o seu pensamento, o seu jeito de ser. Então, você vai ser transformado pelo poder de Deus. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de você, ele habita dentro de você. E ele começa a mudar aquelas coisas que você dizia, você não diz mais. Você começa a renunciar às coisas do mundo, aquelas coisas que não, aos olhos do Senhor, é abomináveis. Então há transformação de vida, há transformação de caráter, a transformação de Deus em nossas vidas. Então eu creio que a palavra vem e edifica para o louvor da glória dele. Amém? Então eu gostaria de convidar você a refletir e a orar comigo nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por essa palavra tão boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, que o Senhor está nos edificando, que o Senhor está nos transformando pelo poder da Tua palavra. Deus, a minha oração é que essa palavra venha chegar nos lares, Senhor, que venha ter transformação de vida, que o Senhor venha restaurar casamento, relacionamento. Deus, que o Senhor possa alcançar vidas que não conhecem ao Senhor. Por isso, Deus, esteja levando essa palavra, Senhor, a pessoas que precisam conhecer a Ti, Deus. Transforma o nosso caráter, Deus. Continua nos moldando, nos quebrando,
para o louvor da tua glória. Assim como o Senhor quebra um vaso velho, Deus, faz como nós, se for possível, nos quebra, Senhor, para sermos transformados num vaso novo. Que nós possamos caminhar junto contigo, Senhor, todos os dias, pela nossa fé, Deus, mas também pela nossa busca intensa pelo Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a ter uma mente como a do Senhor, morrer para o mundo e viver para Cristo. Ó Deus, transforma o nosso caráter, Senhor, semelhante ao do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a caminhar mais contigo, Senhor. Que a nossa busca seja intensa por amor a Ti, Senhor. Que os nossos olhos possam, Senhor, ser revestidos pelo poder da Tua graça. Que os nossos olhos possam sair toda cegueira espiritual, mas que os nossos olhos possam enxergar uma nova visão, um novo reino, Senhor, em nossas vidas. Por isso, transforma a nossa vida com o poder da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais ter uma busca pelo Senhor. Que nós possamos, Senhor, humildemente imitar, Deus, a Tua palavra, Deus, que nós possamos ter o mesmo exemplo que o Senhor, como viveu aqui na terra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ser separado para Ti. Deus, nos ajuda a caminhar, Deus, e ser transformado pelo poder da Tua palavra. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento espiritual, Deus, a ter sabedoria no agir, no falar, no pensar, no tratar, no ver. E que nós possamos, Deus, com essa palavra aprender muito mais com Esther. Por isso, fortalece a vida dos Teus filhos, Senhor, e que o Senhor possa mover a Tua igreja para o Evangelho genuíno. Te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de também convidar, vocês a se inscrever no meu canal Maristela Yoshihara, apertar lá no joinha e também ir no sininho de notificações para que o YouTube possa estar mandando mais conteúdo para vocês. Amém? Fica com Deus, orem por mim, eu estarei orando por vocês, e que Deus possa nos dar graça para nos vermos mais vezes. Amém? Um abraço a todos, até mais, até o próximo vídeo. Tchau.